assim, eu tô levando pelo lado bom, né, cara? Assim, eu tô usando esse lado bom, né? Talvez seja uma mensagem pra ele, não sei. Não sei como Deus usa a minha vida pra falar com as pessoas, mas eu sou usado. Sei que eu não sou um cara bitolado, que eu sou bem... Eu acho que hoje o que mata as pessoas estarem distantes de Jesus, cara, é a questão da religiosidade. Sim. Porque Esse é um assunto que eu ia entrar quando tava conversando com o PG. Eu ia perguntar pra ele o que ele acha dessa religiosidade. Porque tem uma coisa interessante. Barra o cristão mesmo, que Porque, tem... de certa forma, qual é o grande problema? O cara olha pra você e fala, você tá perdido. Mas como Jesus olha pra você, mano? Jesus não olha pra você tá perdido. Jesus fala assim, mano, eu quero te amar, eu quero que você me ame, cara. Então, O que Jesus quer de você primeiro, da tua vida, não é que você já vá lá na igreja e siga as leis. Ele quer te curar primeiro. Se você parar pra ver a vida de Jesus, ele curava as pessoas e depois as pessoas seguiam ele. Então, o processo da pessoa aceitar Jesus é ela se curar e aceitar ele. Depois, se ela vai seguir os mandamentos, é dela com Deus. O problema é que você é julgado por fazer ou não. Quando eu aceitei Jesus, a primeira coisa que eu pensei comigo, eu tenho que seguir as leis de Deus. E as leis de Deus não tem nada que interfere na minha vida que me atrapalhe. Eu não como porco e não sou adventista. Porque eu tive um entendimento, eu li a Bíblia, eu leio muito. Já li muito, hoje eu escuto muito também ela em podcast, que é mais fácil. Tem um pastor fantástico lá na primeira igreja, o pastor Segundo Almeida, é um cara jovem, descolado, uma linguagem totalmente estudada, um cara assim, que você... eu fiz com ele nupcial, uma conversa gigante, cara. A minha esposa, foi um negócio, a gente saiu angustiado de lá. Mas ele ajudou o nosso relacionamento para não se destruir lá na frente. Eu faço CR, que é o Celebrando a Recuperação, que cuida da mente. Qual que é o nosso problema hoje em dia? Eu falo nosso de todo mundo. Você não vai no dentista? oi? Você vai no dentista. Sim. Cuida dos dentes. Vai no nutricionista, faz academia. E com a mente? É. Ah, não vou no psicólogo, não vou no terapeuta. Por quê? Não, porque eu não sou louco. Mas não, cara. A gente tem que cuidar da mente. Do mesmo jeito. Né? Acho que basicamente assim, você não precisa estar com o dente cariado para ir no dentista, você vai para manutenção preventiva. Eu acho que o que eu entendo hoje de ser cristão é uma frase que assim, que nem no Sermão do Monte, ele é muito interessante. Ele fala que o que é servir ao próximo e seguir Jesus é transformação de vida. E transformação de vida é você servir o próximo. E servir o próximo não tem a ver com você. Tem a ver com você fazer pro próximo aquilo que não é bom pra você. Sim. Muitas vezes você vai fazer algo pra alguém que pra você não é legal. Porque amar não é um sentimento, é um mandamento, cara. A minha esposa falou pra mim, eu gosto de você. Ela falava, amar eu já te amo, mas eu gosto. Porque eu podia só amar e não gostar. Esse é o X. A gente poder separar essas coisas, né? Ter essa... E a base de Jesus, o que é? Abraçar, trazer, acolher, escutar, fazer o bem, se doar. E uma frase que a gente fala é, pra que serve quem não serve? E o que é servir? Servir é você levar alegria. Que nem a gente faz uma vez por ano lá, compartilhando amor. Eu me visto de Aquaman, cara. Põe a guitarra e uma bolinha lá que sai som, cara, que os caras me deram. Stream Body, uma coisa assim. Stream Body, uma coisa assim. Eu não lembro o nome. Colo na guitarra e fico no parque lá de Mogi, tocando de Aquaman com os caras, dando risada. A gente vai no hospital levar pãozinho. Que lá. A gente faz ações tipo um dia do abraço. Você vai abraçar as pessoas, não? Porque um abraço, às vezes, irmão, abraço muda a vida de uma pessoa. Às vezes o cara só precisa na vida dele de um abraço, porque o pai não abraça, a mãe não abraça, a mulher não abraça. Então, o que é seguir a Jesus Cristo se não é amar as pessoas, se não é abraçar? É se doar, mano. Então, isso tá além da religiosidade, que tá presa a seguir coisas feitas. Leis que o homem fez. Fez. Você sabe que quando eu me converti, teve a turnê do TPM lá em Minas e eu sempre fui apaixonado pela Bíblia. Sempre gostei de ler, um absurdo, assim. Minha esposa é evangélica e já tinha o hábito, mas depois com ela acabei aprimorando um pouco mais esse hábito, assim. Então todo dia eu leio muito, muito. Gosto. Agora que tem o aplicativo que você ainda põe o play e coloca o fone, cara. Cara, põe o play, coloca o fone e Bíblia. Quantas vezes eu não dormi ouvindo a Bíblia e como é alguém narrando a Bíblia, eu sonhava com alguém pregando que era o que eu tava ouvindo, tá ligado? Deu acordar assim e falar, caramba, preciso desligar, já não tô mais prestando atenção, vou desligar aqui e tal. E aí eu voltei dessa turnê de Minas, cara,
incomodado, assim. Tipo, foi uma turnê 100% evangélica, em igrejas, a gente ficou hospedado numa chácara ali de um pastor, e o pastor com a esposa saíram para que nós pudéssemos nos sentir confortáveis na chácara. O cara fez um churrasco pra gente à noite incrível. Muito legal. E pegou a esposa e vazou. Falou, "É de vocês." Aí tinha um quarto pra cada um. No outro dia cedo, só que ele voltou pra trazer café da manhã e vazou de novo. Sabe, olha que cuidado, cara. Então eu comecei a perceber no meio de tudo isso, e nesse dia, comecei a conversar com ele, e eu falei, cara, preciso te pedir um favor. Ainda brinquei, né? Falei, mais um, né? Porque olha tudo que você tá fazendo. Daí ele falou, não, o que você quiser. Eu falei, você faz uma oração? Só que era assim, na minha cabeça, estávamos 3 guitarristas, o produtor que estava fazendo lá, que era o Braulino, ele e a esposa. Era, tipo, reunir todo mundo e fazer uma oração. Não, cara. Me colocou sentado numa cadeira, colocou a mão na minha cabeça e começou a orar lá. Eu falei, eita, tipo, sabe quando... De arrepiar, assim, cara. Comecei a chorar. Chorar. Aí terminou aquilo, que eu abracei ele. Falei, cara, eu tava precisando mais do que eu pensava. Nem eu ia pensar o que eu tava precisando tanto. E também em outra igreja, deixar aqui um abraço muito carinhoso pro pastor Messias. O pastor Messias foi um irmão, assim, que eu tive ali, que, cara, que pessoa maravilhosa. E aí eu voltei com isso, cara. Cara, que experiência. Caramba, sabe quando você sente que tá faltando uma vírgula ainda? E o pastor que fez o meu batismo, eu tive uma certa repúdia com a igreja evangélica, porque eu não era evangélico, e a minha esposa era. E um dia ela falou, e eu não era evangélica, e eu ia no centro espírita, kardecista. Cara, eu sempre ouvi mensagens no centro espírita... Muito boas, né? Muito boas. Não tenha dúvida. Muito boas. E aí um dia minha esposa, eu tava indo no centro, falei, mas você não quer ir comigo e tal? E ela é evangélica, ela falou, vamos. E ela foi comigo. Aí quando saiu, ela falou, nossa, eu não imaginava que era assim. É, exatamente. Inclusive, quem fez a palestra daquela noite é a doutora Jane, que é pediatra do meu filho, uma mulher inteligentíssima. E só falou de Jesus. Então ela saiu e falou, nossa, eu tinha uma imagem completamente diferente. Eu falei, pô, você curtiu? Ela falou, curti demais. Que legal, total. Falou, mas você vai curtir também, vamos na minha. Daí eu falei, vamos. E fui na igreja dela. Cara, o pastor começou falando, não sei se cidade pequena, de centro espírita. Daí ele falou, porque eu fui num centro espírita e as pessoas rolavam no chão. E aquela mesa que Você tem igreja também? que eu falei, cara, aí eu falei, sabe quando você é machucado? Eu falei, mano, não é assim. Não é assim. Não é isso. Depois Você não foi no que eu fui, então, né? então, Ela já foi nos rolês também, bizarro. aí eu comecei a estudar um pouco para tentar entender também a mentalidade do pastor. E eu comecei a entender que eles usam o termo centro espírita para tudo relacionado a Aceitas. qualquer coisa relacionada a seitas. Tal. Então eu entendi depois de mais velho, depois de uns 15 anos. Não, muito tempo. Depois dos 10 anos. Eu fui entender um pouquinho a mentalidade dele também, de tipo, o cara não tá tão errado assim, mas me machucou na época. Mas sério, eu quero falar com você uma coisa? Vou até dar um testemunho aqui, se eu puder. Eu sei breve, né? Por favor. Importante. Eu conheci a palavra em 1998 com o senhor Antônio Rios, em Caraguá. Era um senhor que era da Adventista, mas ele ensinava a Bíblia na casa dele. E o cara ensinava que você tem que buscar na palavra sempre. Porque hoje as pessoas fazem assim. Elas leem um verso na Bíblia e vai procurar no Google. E eu não faço isso. Quando eu vejo alguém falando na internet, eu venho ler na Bíblia. Eu faço ao contrário. O próprio Espírito Santo te guia no entendimento, se você buscar de coração aberto. Conheci a palavra, e a década do ano 2010 até 2023, que eu passei por PHX por tudo, eu não acreditava mais em Deus. Eu achava que o universo era tudo... Parece que minha mente virou tudo do avesso. E eu me perdi, cara, com pornografia. Eu poderia ser hoje um dos melhores guitarristas do Brasil, que eu estudei com Mozart Mello, mas eu perdi muito tempo com isso. E o meu testemunho de vida foi assim, foi uma noite, dia 13 de janeiro de 2023, conversando com uma pessoa, onde a conversa era, pô, seria legal você ter uma pessoa só pra você casar, desejar, não ficar pensando em outras pessoas, porque hoje as pessoas pensam assim, posso estar casado com a minha esposa, mas pensa na Malu Mader, tiozão, né? Na Vera Fischer, né? Os exemplos, né, dessa idade é sempre assim. Assim, de 80, sabe? Tipo assim, o pensamento é meu, mas não, cara. Tá na Bíblia, cara, que o homem e uma mulher têm que ser unidos com Deus como um cordão de 3 dobras, cara.
Então, Sim. eu achei aquilo interessante, aquela conversa. Aí, por um momento, eu sentei na beira da cama, cara, ó, arrepia, velho. Veio uma voz assim na cabeça, que não é minha, não é um pensamento intrusivo. Eu sei diferenciar hoje as vozes. Falou assim, por isso você não tem nada na tua vida. Que você tinha que amar só uma pessoa. Cara, eu abri meu celular, Nossa, mano. apaguei Olha, cara. 10 gigas de pornografia, destruí contas. Pra dormir eu tive tontura, coisa e tal, eu tomei 20 gotas de Rivotril. No dia seguinte, que foi 4 horas da manhã, 10 horas da manhã eu acordei, eu sentei no meu sofazinho ali, no meu AP, peguei minha Bíblia, que há muitos anos eu não abri, e falei assim, meu pai, eu não sou de tirar sorte na Bíblia, porque eu não acredito nisso, mas o senhor pode me dar um texto, pode me mandar uma palavra aqui? A hora que eu abri Mateus 5,6, a primeira frase era, não dê pérolas a porcos. A segunda frase que vinha embaixo era assim, se nenhum pai, se quando um filho pede pro pai um pão, dá uma pedra, quando pede um peixe, dá uma cobra, Quem dirá? quem dirás eu, sou teu pai. Ali eu senti tipo Jesus fazendo assim, ó, falando, vem pra mim, cara. Aí eu comecei a chorar, e aquela página falava da minha vida, da parte de trair, da parte de tudo que eu fazia errado. Cara, comecei a chorar e tudo que eu olhava tinha Deus. Tinha Deus, 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 mensagem de Deus. Tinha uma estátua de Jesus na rua de casa que eu nunca vi. O carro, Deus ama você. O mendigo com o carrinho de trás, tava escrito assim... Jesus te ama, né? Você Deus- começa a reparar tudo. Deus é fiel. E aí eu reparei na minha vida. Jurado de festival gospel, pastorzão, o Daniel Pax, que entrou na minha vida naquela época. Várias pessoas, Marcela Thaís, cantora da Sony Music que eu conheci. E um amigo meu que há 10 anos mandava mensagem no WhatsApp pra mim, todo dia mandando a palavra, e eu nunca lia. E até bloqueei, desbloqueei. Falei, André, vou dar até um abraço pro André Mãozão. Falei, André, perdão, porque eu apaguei as suas mensagens. E ele falou assim, não precisa me perdoar não, cara. Você foi o cara que lá no começo falou de Jesus pra mim junto com o Wilton. Graças a você eu tô aqui na Austrália, que você, o Wilton, o senhor Antônio, tô aqui na Austrália pregando. Como eu ia esquecer de você? Deus falou comigo aqui pra mandar pra você. Depois que eu falei isso pra ele, que eu me converti, ele parou. Me batizei. E o maior testemunho de Deus na minha vida Cara, é tudo que legal. eu renasci. O meu casamento, cara, a igreja lá. A gente decidiu legal. casar porque a gente queria estar junto, estar certo com Deus. Eu não gastei nada, ganhei tudo, tô com um apartamentinho unido, todas as pessoas, cada alegria de cada pessoa. É isso. Isso é o evangelho. Isso é o que Jesus quer. Que legal. E Jesus se alegra com o casamento. Então minha vida hoje, e eu tô aqui, eu Que devo a legal, ele. cara. A Olha, da eu tô segurando aqui pra não... Segura eu. Pra não Legal. escorrer lágrima aqui, cara. Então, daí só pra... Pra não- Ainda nessa toada aí. Calma aí, galera. A gente vai voltar a falar de guitarra. Vai ser cortes de Jesus aqui. Aqui é só pra finalizar esse assunto. Aí eu fiquei com uma casca grossa de evangélico, assim. Embora apaixonado por ler a Bíblia. Por causa da história do... Por causa da história pastor lá. é, da minha esposa. E aí toda vez que ela convidou, eu falei, não, nunca mais foi ao pé. Sabe, passava longe ali. Eu falei, não quero, pelo amor. E aí tem um cara na academia, malucão, senhor assim, de puxa ferro mesmo, doidão. E ele pegou puta amizade comigo, o cara corria 15K ali. Vamos correr no parque, vamos, sabe, o cara doidão. E aí peguei puta amizade com o cara. Só que brother de academia. E eu tive uma semana que já tive síndrome do pânico. Oh, pra caramba eu tive. Então, você falou do Rivotril e tal, eu passei por tudo. Eu tive uma recaída essa semana, me senti mal total e falei, puta, não tem como treinar. Não fui aquela semana. Quando eu voltei pra academia, o Vitão chegou e falou, ô Mário Sarrão, o que aconteceu com você, mano? Eu falei, não, tive uma semana zoada aí, mas tô nativa. Bora aí, vamos treinar? Eu falei, não, mas aconteceu. Não, cara, eu tive problema de pânico no passado, e essa semana eu fiquei meio assim. Ele falou, cara, eu posso te ajudar. Eu falei, como? Ele falou, eu sou pastor. Eu falei, você não. Você não tem cara de pastor, você não tem jeito de pastor. Ele falou, sou pastor. Sou pastor na Batista Videira aqui, tal. Falou, só que eu sou bem contemporâneo, cara. Falou, vamos lá pra você ouvir uma pregação lá. Falei, então eu não tive uma experiência legal. Falou, cara, vamos lá, faço questão, tal. Aí eu cheguei em casa e falei, amor,
Sabe aquele cara que eu sempre comento, o brother da academia? O cara é pastor, mano. Puta, encheu meu saco pra ir na igreja. Vamos lá, pelo menos eu vou e já me livro disso, né? Cara, eu me apaixonei. Eu comecei a chorar, mas eu comecei a chorar de ouvir a palavra. Cara, aquilo entrou em mim de uma tal maneira. E só que daí eu ia, aí eu comecei a ir. Todo domingo eu ia na igreja dele. Só que não tinha me convertido ainda. Aí aconteceu toda essa história de Minas. Voltei, poucos meses. A hora que eu voltei... Peraí, a história de Minas, da oração, lá da chácara e tudo mais, é antes de você se converter? Foi antes. Ah, tá. Uhum. Aí eu voltei disso. Cheguei aqui em casa, falei, cara, aquilo foi uma experiência... A ideia como surgiu o TPM Trio. O Theo tinha um workshop pra fazer em Minas. O Patrick tava lá em Minas. Aí falou, vamos fazer junto? Aí o cara falou, mano, essa semana é do guitarrista. Vamos trazer mais um, faz tipo 3 pra fazer uau. G3 e tal. Tipo um G3. Daí o cara falou, pô, meu sonho era conhecer o Maurício Alabama. Daí o Theo falou, cara, eu conheço ele. Vou chamar ele e tal. Então nem era pra eu estar lá. E o circuito inteiro evangélico. Isso. O Theo e o Patrick eram evangélicos. Sabe quando você tá... Todos os workshops eu fiquei pensando, o que eu tô fazendo aqui? Aí quando eu voltei, eu falei, eu acho que eu entendi o que eu tô fazendo aqui. O que eu tô fazendo aqui também, será? Aí eu voltei, cheguei aqui, eu liguei, falei, Vitão, tudo bem? Ele falou, Maurição, bora treinar? Eu falei, cara, bora, tal. Falei, preciso de um favor, mano. Ele falou, pode falar o que você quiser. Eu falei, você faz batismo? Ele falou, lógico que faço. Eu falei, você me batiza? Mano, ele parou no telefone. Eu falei, você tá falando sério? Eu falei, tô falando sério. Eu senti que eu preciso. Daí ele falou, cara, faço. Quando você quiser, a hora que você quiser. E aí a gente acabou fazendo super intimista. Assim, de... Ele com a esposa dele, eu com a minha esposa e meu filho. E, cara... Muda demais tudo, cara. É que a gente... Eu, por exemplo, tinha a percepção do universo que não podia ter existido. Mas eu quando li de novo o Gênesis, aquela coisa tão simples aparentemente, eu falei, mano... Tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Não dá pra essa coincidência da existência do mundo ser por acaso, porque não existe no universo. O próprio Sergião fala isso nos podcasts. Eu já vi. Essa matemática do mundo tá feito de existir vida, não cola no universo inteiro que é gigante. Então, olha a dificuldade que existe. Porque a gente tá no... Assim, se você pegar o Gênesis e ler de verdade, a gente vai entender como tudo foi criado. E até falam que o universo, ele não surgiu e cresceu, ele já foi feito, porque ele não evolui mais. Você não tem um relato de uma estrela nascendo, mas você tem da estrela morrendo. E o que acontece depois do pecado? É a morte. Então existe morte, mas não existe nascimento. Porque você tem buraco negro demorando coisa, estrela morrendo, coisa colidindo, mas você não tem, e é muito perfeito, né? Mas assim, muito perfeito, cara. Quando a gente entende, é um papo para um podcast longo, mas eu fico feliz de estar aqui, de ouvir esse depoimento aí. Cara, eu, cada vez mais, cada episódio que a gente grava aqui, eu sinto que Deus coloca as pessoas certas, na hora certa, pra eu ouvir coisas que eu precisava ouvir. Cara, não tem como fugir. A verdade você já ouviu a história do Mefibosete? Acho que não. Mefibosete, ele era filho de Jonatas, que era filho de Saul. Quando Jonatas, Saul, eles morreram lá na guerra, o Mefibosete era bebê. A mulher que cuidava dele foi fugir com ele. E ela caiu e ele quebrou as pernas. E virou um coxo. E foi morar numa cidade chamada Lodebar. Que Lodebar significa terra dos esquecidos, de uma coisa assim. É um lugar onde só tinha gente. E ele era mendigo, tá? Rei Davi, num certo ponto, o rei Davi perguntou, existe algum servo de... Não, existe algum filho de Jonatas, ou de Saul, de algum dos seus descendentes aqui? Fala, existe um, que é um coxo, que é o Mefibosete. Posso até estar falando errado, mas é isso. Mefibosete, existe ele. Falei, então traga ele aqui, manda ele até aqui. Eu lembro. Aí, lembrei agora. O cara que é coxo foi lá encontrar o rei Davi. E ele falou, o que você queres de mim, que sou um cão morto? Olha o termo que ele usa, cão morto. Né? O que é um cão morto? Não vai ser jogado, que ninguém liga. Né? O que queres de mim? Ele falou, eu quero que você more aqui no reino e sente-se ao meu lado na mesa por todo o meu reino, por toda a minha vida aqui. Porque Davi sabia que ele era um descendente real para ser rei, porque Jonatas era o primogênito, e ele era o primogênito de Jonatas. Na linhagem, ele seria o rei. E o que a gente tira de tudo isso, cara?
que a sua identidade de vida, a nossa identidade, não é pelo que a gente faz. A gente não é pelo que a gente fez ou que a gente está fazendo. A gente é o que a gente é. A gente é filho de rei, a gente é filho de Deus. E Jesus chama a gente para estar na mesa com ele. Então, o passado nada define o que a gente é. E isso é uma coisa que eu sempre penso e falo para as pessoas que às vezes falam assim, mas eu não consigo mais seguir a Deus porque eu já estou perdido. Cara, você pode seguir o que quiser. A verdade é, você é filho de Deus, cara. E você tem teu lugar na mesa. A qualquer momento você pode... Essa é a real. Eu tô ligado que você tá curtindo esses cortes. E como eu sei que você já deu like, já se inscreveu no canal, eu tô aqui pra deixar um recado muito importante. Na descrição desse vídeo tem o link para você vir fazer parte do Team Alabama. Nós somos 21 mil alunos de guitarra e violão e tá faltando você, cara. Você não tem noção da qualidade que é esse material. Dá uma olhada, procura aqui o link abaixo e vem pro time que você não vai se arrepender.